Então chegou o grande dia que ninguém queria que chegasse. O último culto da Carol em São Paulo. E chegou talvez o dia que todo mundo estava esperando. Que eu vou embora do Brasil, né? É isso que vocês estão esperando. Mas hoje, irmãos, a gente vai falar de algo que é muito caro a todos nós, que é a vitória. Então, eu não sei como foi a sua semana, não sei para qual time você torce. Então, se você é brasileiro e torce para o Palmeiras, essa semana foi difícil. Agora, se você é corintiano, talvez você está feliz. Nossa, tem muito corintiano aqui. E você é do São Paulo, você... Amém. E às vezes na nossa vida, com todas essas coisas que acontecem ao nosso redor, futebol, finanças, vida amorosa, emocionalmente, sentimentalmente, academicamente, talvez a sua vida você só vê derrotas. Talvez na sua área financeira está abaixo do zero e você tem uma dívida. Talvez na área sentimental você está há vários anos esperando aquela pessoa que não chega. Que em espanhol a gente chama o príncipe azul. Que é não sei por que é azul. É. Talvez academicamente, o único que você vê no seu histórico escolar é... Mas, irmãos, eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem aqui Eu acho que muita gente ama a derrota aqui. Dá mais uma oportunidade. Quem aqui ama? Por quê, irmãos? Porque Deus nos chama a sermos homens e mulheres vitoriosos. Deus nos chama a sermos um povo vitorioso para Deus, amém? E o título da nossa aula de hoje é Um Povo Vitorioso. Não um povo corintiano, não um povo palmeirense, mas um povo vitorioso. E a gente vai continuar com a nossa série de Daniel. E hoje a gente vai terminar a série nos capítulos 5 e 6. Porque depois disso, vai ser a última pregação minha e o outro pregador vai escolher outro livro, amém? Então, eu escolhi Daniel e vai ser Daniel 5 e 6 hoje. Perfeito? Alguma dúvida? Falando, eu corri 15 quilômetros. Então, irmãos, se você não vê vitórias na sua vida, faz alguma coisa para ter vitórias. Corre. É incrível, eu fico muito feliz de ver mais discípulos correndo. Então, não vou falar como batizaram esse grupo, mas mais discípulos. Cada discípulo fala, nossa, hoje eu corri 5 km, hoje eu corri 7, hoje eu corri 10. E cada vez tem menos tempo ainda e você fica feliz. Mas durante o processo, não é tão feliz assim. Durante o processo, as coisas ficam difíceis. Então, o que a gente vai entender hoje, irmãos? Que a vitória não é sobre o resultado. Não é sobre o que você consegue. Mas se trata do como você atravessa o processo. A vitória... E a gente vai ver isso, olhem comigo em Daniel 5, versículo 1. Então, para ter um contexto, em Daniel 5,
a Bíblia fala sobre algo muito enigmático, que é a escritura da escrita na parede. Então, um rei Belsazar, que sucedeu o rei Nabucodonosor, ele estava bebendo tanto, a Bíblia fala que apareceu uma escrita na parede. E quando ele viu isso, ele começou a tremer. Começou a tremer ao ponto de que os joelhos dele estavam batendo um no outro. Então, não porque os joelhos dele estavam ruins, senão porque ele estava com muito medo. Você já viu alguém com tanto medo que os joelhos estão assim? Então, foi a melhor cura para ele. Aquilo talvez parecia a louça do seu professor de cálculo, que ninguém entende nada. Talvez parecia uma integral tripla. Talvez só o Mateus Chiqueto entende isso. E ninguém entendia. E aí lembraram de quem? Lembraram de Daniel. Olha como lembram de Daniel. No versículo 10. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete. Então imagina os gritos do rei. E disse: "Ó rei, vive para sempre. Não fiques assustado nem tão pálido." Ele ficou tão assustado, irmãos, que ficou pálido. "Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses." Então, ontem, pela graça de Deus, eu fui... meu professor do doutorado, ele me convidou e ele fez um almoço de despedida. Eu me senti muito considerado. E aí eles começaram a falar de doutores, como as pessoas se tratam, né, nesse outro ambiente, pode ser assim. Então, as pessoas, por exemplo, advogado, todo advogado é doutor. Embora às vezes nem se formou, é doutor. Na faculdade já se chama de doutores. E bom, meu professor e a mulher dele, os dois são doutores. Então, doutora em computação e ela é doutora em bioinformática. E eles falaram assim, a gente não liga se chama doutor ou não. Isso é engraçado. Quem tem esses títulos, eles não ligam para isso. E aí eles falaram, mas eu acho legal quando tem uma reunião de vários professores, vários diretores, reitores, e aí chama o senhor doutor Alan, o senhor doutor Felipe, imagine isso. Aí eu me sinto, uau! E aí eles começaram a falar também, é engraçado, essa semana eu ouvi no direito, eles se tratam de uma forma ainda mais formal, né? Quando tem juízos, tudo, seu meritíssimo não sei o que das quantas, seu magnífico Vincent, talvez. Ele entendeu isso. E o meu professor falou, nossa, imagina que alguém no meio de tudo isso chama você o iluminado Daniel, o iluminado Felipe. Você não gostaria que seu nome tenha um iluminado antes do seu nome? Então, iluminado Lucas. Então, Daniel era o iluminado Daniel. Olha a reputação que Daniel tinha. E o rei oferece tudo isso para ele. Oferece riquezas, oferece posições, oferece títulos. Mas qual é o coração de Daniel? Olhem comigo no versículo 17. Então Daniel respondeu ao rei, podes guardar os teus presentes para ti mesmo.
Então imagina que a irmã, depois da saída, fala para você: pode guardar os teus presentes para ti mesmo. E dar as tuas recompensas para algum outro. Então imagina a irmã fala: pode dar o presente para outra irmã. Dá a cartinha para outra irmã. Lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Primeiro ponto, irmãos. Um povo vitorioso. Para sermos um povo vitorioso, primeiro ponto, busquemos as vitórias que honram a Deus. Os sábios queriam interpretar o sonho do rei. Os homens mais inteligentes, eles queriam interpretar o sonho do rei, mas no que eles estavam focados? Na recompensa. O que eles receberiam desse rei? Talvez por isso, alguns deles tiveram que se mover até a presença do rei, talvez de outras cidades, talvez de outros lugares longe do rei. Mas eles fizeram isso por quê? Porque eles queriam essa honra. Mas quando Daniel soube disso, quando Daniel foi chamado, Daniel falou: não preciso disso. Você pode, guarda para você. Ou dá para outro, se você quiser. Mas mesmo assim, eu vou ler qual a inscrição que tem, qual é o significado dessa inscrição que tem na parede. E qual era a inscrição? Olhem comigo no versículo 22. Então, Daniel primeiro lembra a Belsassar que Nabucodonosor, ele tinha ficado doido. Lembram que a gente estudou isso no parque? Sim. Que pelo orgulho dele, por ele buscar a glória para ele, ele tinha ficado doido. E Daniel lembra Belsassar de que ele sabia tudo isso. Mas qual foi o coração dele? Versículo 22. Mas tu, Belsassar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Versículo 24, vamos pular um pouquinho. Por isso, ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta inscrição que foi feita. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medo-persas. Daniel, ele não buscou a própria honra dele. Ele não buscou se glorificar, ele não queria nenhuma recompensa. A única recompensa de Daniel era que a palavra de Deus fosse pregada. Que a palavra de Deus fosse conhecida. Então Daniel não focou nas recompensas e Daniel falou: eu vou dar o significado. E o significado é que o rei será destruído. Se ele tivesse focado na recompensa, se ele tivesse focado nas honras, naquilo que ele receberia, ou como ele seria tratado, ele teria falado o que lhe agrada ao rei. Ninguém entendia aquilo. Então, sabe quando ninguém entende uma coisa, e aí tem uma pessoa que se acha mais esperta, e fala qualquer coisa, falando que, não, eu sei que significa isso, e na verdade só está inventando da cabeça? Mas por que essa pessoa inventa? Você já parou para pensar? Para se gloriar. Para ele achar que é o esperto. Achar que ele sabe algo que ninguém sabe. Embora ele esteja mentindo fazendo isso. Então, Daniel, ele não queria isso. Daniel, ele falou a verdade. Mene, mene, tekel, parsim. O seu reino vai ser destruído. Tudo isso vai acabar. E depois ele recebeu todas essas honras que o rei prometeu. Então, aquele rei, pelo menos, era importante, irmãos, buscarmos vitórias que honram o nome de Deus. E vitórias que honram o nome de Deus são vitórias em que você busca tornar o nome de Deus mais conhecido, e não o seu. Quando você sonha na área acadêmica, talvez você sonha com diplomas, talvez você sonha em ir para algum lugar. Você sonha isso para o seu nome ser doutor,
mestre, o iluminado. E às vezes você se engana. Não, eu estou fazendo isso e é por Deus. Mas quando em primeiro lugar vem você, e como consequência, talvez você honra a Deus, isso é um pecado. Então, deveria ser o contrário, irmãos. A gente precisa honrar a Deus. A gente precisa glorificar a Deus, falar a verdade, falar a palavra de Deus. E quando você faz isso, talvez, como consequência, você seja honrado. Mas talvez não. Talvez você seja perseguido. Talvez você seja maltratado. Talvez você seja odiado pelas pessoas. Mas qual é a vitória, irmãos? A vitória não é o resultado. A vitória não é o que você recebe. A vitória é o que a gente faz. E se você prega a palavra de Deus, se você ensina aquilo que Deus nos deixou, a sã doutrina, não importa o resultado. Porque você já pregou a verdade. Amém, irmãos? Estão comigo? Então isso é importante, irmãos, em qualquer coisa que você faz, busca primeiro glorificar o nome de Deus. No seu trabalho, não busca um trabalho para glorificar você, busca um trabalho para glorificar o nome de Deus. E talvez, se Deus quiser, você também seja glorificado. Na sua faculdade, mesma coisa, não busca você ser honrado, eu sou o iluminado. Não, busca primeiro honrar a Deus, glorificar a Deus. E como consequência, talvez você seja honrado. E talvez não. Mas tudo bem, porque você fez isso por Deus. Na sua família, em qualquer área da sua vida, nos esportes. Não busca fazer isso pelo resultado, pelo prêmio. Mas porque Deus seja glorificado. Amém, irmãos? E depois disso, a gente vai agora para o capítulo 6. E no capítulo 6 a gente vai ter mais 2 pontos. Daniel, ele recebeu as honras, mas se cumpriu o que as escrituras na parede tinham falado. A Bíblia fala que naquela mesma noite, esse rei ele foi destruído. E Dario, o Medo, ele apoderou-se de toda a Babilônia. Então Daniel falou a verdade. Daniel não queria ocultar nada. E aconteceu, porque Daniel era um profeta. Dario tomou o lugar. E Dario, ele gostava de Daniel. Então, Daniel era alguém querido por Dario. Tanto que Dario queria colocar Daniel em uma alta posição. Então, imagina você ser tão estimado, que o rei gosta de você. O rei gosta de você, mas tinha um problema. É quase uma novela isso aqui, mas sempre tem um problema. Então, gostavam de Daniel, só que os conselheiros do rei ficaram com ciúmes. Eles ficaram com ciúmes e, não, Daniel, vamos buscar algo contra Daniel. E quando buscaram algo contra Daniel, não acharam nada. Porque Daniel era um homem íntegro. Daniel era um homem de convicção. Daniel era um homem que vivia de acordo com a palavra de Deus. E não encontraram falta alguma nele. Aí, eles são espertos. E eles idearam um plano. Então, vamos para o rei. O rei gosta de ser glorificado, o rei gosta de ser adorado. E aí eles propuseram para o rei que ele emitisse um decreto de 1 mês. 1 mês em que todas as pessoas... Amém. 1 mês em que todas as pessoas adorariam nada mais do que aquele rei. Não poderiam adorar nenhum Deus, não poderiam adorar nenhuma outra deidade e não poderiam se ajoelhar perante ninguém se não fosse apenas aquele rei. E quando Daniel ouviu isso, o que ele falou? Eu vou esperar 1 mês e depois eu volto a ter tempo com Deus. Daniel continuou todos os dias orando. E ele orava 3 vezes ao dia. E qual era a consequência de você fazer isso? Que você ia ser sentenciado à morte.
Segundo ponto, irmãos. Busque a vitória nas provações. Como você se comporta quando tem provações na sua vida? Muitas vezes, quando tem provações na nossa vida, irmãos, é o momento em que discípulos negociam as suas convicções. E a gente pensa que essa negociação vai ser temporária. 30 dias. Eu acho que eu consigo estar assim tempo com Deus 30 dias. Porque depois eu posso ter tempo com Deus e Deus vai entender, sabe? Porque eu posso ter talvez 1 ano depois. 2 anos, 3 anos, meu tempo com Deus, 30 dias, Deus não vai ligar muito para isso, né? E aí, talvez tenha uma oferta de emprego, que vai no domingo. Um domingo sim, um domingo não. Mas se eu vou um domingo sim na igreja e outro domingo não, acho que Deus vai entender. Porque isso vai ser temporário. Depois, quando eu me aposentar, eu vou todos os domingos. E a gente começa a negociar as convicções. Por quê? Porque talvez você tenha uma dica. E ferir o corpo de Cristo. Ferir a igreja. Às vezes, talvez você não se preparou para uma prova como você tinha que se preparar. Você preferiu estar mais no Instagram do que estudando para a sua prova. E a prova é segunda-feira. Esse domingo eu vou dedicar a estudar. E você tem uma prova, mas eu tenho que estudar. E aí você não vai no culto, porque não, amanhã eu tenho prova. E aí você começa a negociar suas convicções. A minha família não gosta que eu vá no culto. A minha família, nossa. Então, eu fiz um trato com a minha família. Um domingo eu vou e outro não. Ou um domingo por mês, melhor eu não ir no culto. E a gente começa a negociar as nossas convicções. E chega um ponto em que você, na verdade, você já nem avisa. Você já faz as coisas do seu jeito. Eu vou viajar, eu gosto de viajar, sabe? Nossa, imagina, quem vive sem viajar? É impossível. Nossa, será que é possível ter vida sem viajar? E aí você viaja no domingo, no dia do culto. Então, irmãos, nas provações, a gente precisa sermos como Daniel. Não negociar as nossas convicções, mas continuarmos sendo íntegros a Deus, embora a provação. Porque, irmãos, quando você negocia a sua convicção e você acha que é temporário, na verdade, essa negociação é duradoura. E Satanás está vendo isso. E talvez assim como para esse rei, em alguma hora vai chegar para você a mesma escrita. Mene, mene, tekel, parsim. Os seus dias foram contados. Acabou. Infelizmente, irmãos, é isso que aconteceu com alguns discípulos essa semana. Pessoas que começaram a negociar a convicção. Convicção de estar no reino de Deus. A convicção do evangelismo. A convicção do discipulado. A convicção de participar ativamente, de poder salvar outras pessoas. Se encheram de amargura por conta de provações. Dá para entender as provações, irmãos. Mas nunca é aceitável quando alguém se afasta do reino de Deus. E infelizmente, irmãos, essa semana 4 pessoas decidiram se afastar de Deus. Como está a sua convicção hoje? Tem coisas que você está negociando? Tem coisas que outros sabem, mas não sabe o seu discipulador? Quanto você negocia a palavra de Deus? Se isso está acontecendo hoje, irmãos, ora para que não chegue na hora de falar tekel, mene, mene, tekel, parsim para você. Então vamos nos arrepender hoje, irmãos. E ainda mais, irmãos, sabe que incrível da aprovação?
que é mais legal quando você tem vitória na pregação, na aprovação. Na pregação também, né? Então, eu descobri que Corinthians demorou 6 anos para ganhar um novo título. E os corintianos estão felizes. Agora, o palmeirense talvez está um pouco mais acostumado, né? O ano passado ganhou de novo. Mas também é bom querer mais. Então, tudo bem. Mas, irmãos, quando as coisas apertam, quando as coisas estão difíceis, quando tem provação, a vitória é mais legal ainda. Você desfruta mais. Então, se você torce para o São Paulo, você está esperando uma vitória. E, cara... E é a mesma coisa, irmãos. A gente, às vezes, fica desanimado quando alguém que está estudando por quê? Porque você pregou a palavra de Deus. Às vezes a gente fica desanimado com as pessoas que a gente está liderando, no discipulado, com as pessoas que a gente tem no bate-papo. Talvez são pessoas problemáticas. Talvez no seu discipulado está... Não vou falar os nomes, amém? E você fica, uau, que difícil, mas fica... Quando a sua faculdade... boas. Aí que é mais legal, você não ter negligenciado a missão e ainda assim ter aprovado. Agora imagina você ter aprovado nas suas matérias, mas ninguém sabe que você era discípulo. Então não vale a pena, irmãos. Quando tem provações, as vitórias com Deus valem ainda mais a pena. As vitórias são mais comemoradas. As vitórias são incríveis, irmãos. E quando você compartilha essas vitórias inspiram. São vitórias que inspiram outras pessoas. Quando alguém tem uma vitória que não é muito suada, que é tipo, você não passou por muita coisa, você fica, legal, parabéns, sabe? Que bom que você tem um doutorado. Mas quando tem uma vitória que doeu, uma vitória que foi uma aprovação, que talvez você passou muitos perrengues, mas mesmo assim Deus te honrou, isso inspira outras pessoas, irmãos. Então, como discípulos, comemora as provações. Por quê? Porque são o anúncio de vitórias. As provações, irmãos, são grandes oportunidades para termos vitórias para Deus. E lembra, a vitória não é o resultado, mas é o processo. Então, como você passa a provação é como você está comemorando uma futura vitória. Amém, irmãos? E nosso último ponto. A Bíblia fala que depois Daniel, imagina isso, Daniel ele foi íntegro, não deixou de ter os tempos com Deus durante esse mês. Então o que você esperaria? Uau! Ele vai levantar as mãos e talvez vai subir para o céu. E não foi isso. Na verdade, ele foi lançado para a cova dos leões. E quando ele foi lançado para a cova dos leões, irmãos, Daniel saiu ileso. Não tinha nada. Não tinha uma ferida sequer. Daniel estava inteiro. Não é como quando você está correndo, suado, fazendo exercício, alguma coisa. Daniel estava inteiro, nem tinha suado, ele estava tranquilo. Mas ninguém espera, depois de você ser íntegro, depois de você ter tido uma vitória com Deus, de continuar perseverando na sua convicção, ninguém espera ser lançado para uma cova dos leões ainda. Terceiro ponto, irmãos. Busque as vitórias que causam dor. Normalmente, vitórias que a gente comemora são as vitórias que a gente mais suou para ter. Que talvez causaram mais dor para a gente conseguir. E essas vitórias a gente nunca esquece. Então, você nunca esquece aquela matéria difícil na faculdade que você passou.
E quando você tem uma vitória, imagina, você ganha um diploma, você ganha uma honra, algo incrível. Tem algumas vitórias, irmãos, que depois de você ter atingido elas, ainda parecem dolorosas. Então, pela graça de Deus, hoje é o último culto. Irmãos, é uma vitória poder liderar a igreja no Peru. Para mim é uma enorme vitória, porque, para quem não me conhece, eu fui orar hoje no local do meu batismo, há 11 anos atrás, lá na Biblioteca Brasiliana. E aí tem uma placa, não tome banho. Mas mesmo assim fui batizado. E quem não me conhece, então, quem me conhece aí de tempos atrás, o Vini e a Bia, nossa, tipo, isso é uma vitória. Esse cara tá falando aí, é uma vitória, na verdade. Fala a canção, salvar o meu país. Mas ao mesmo tempo, irmãos, é uma vitória que causa dor. Porque implica em deixar São Paulo. Deixar a região oeste, tão amada, deixar a região sul, discipulados, tempos tão incríveis. Não, arrepe não, desculpa. E irmãos, vocês tornaram tudo isso mais difícil, de verdade mesmo. Queria agradecer a cada um. Essa semana foi uma loucura. Fui de Tapecerica para Cotia, para... Irmãos, eu me sinto muito amado, de verdade mesmo. Não ia ser tão difícil se vocês fossem tão legais, meu. Então... E eu sei que alguns irmãos estavam com medo essa semana, porque estavam com medo de que eu ia expor o pecado deles. E alguns já estão olhando para mim. Não vou falar do que você fez. Nas raps, principalmente, tem umas histórias aí. Mas eu queria ser aberto, irmãos, com o meu pecado. Queria confessar um pecado para a igreja, que eu só confessei no discipulado. Eu lembro há 2 anos e meio atrás, e tinha muitos bichos. E aí a gente mandou dedetizar tudo. Só que mesmo depois disso, eu não sei como, apareceu uma barata voadora. E bom, eu sou de Cusco. Cusco é uma cidade muito alta, 3.500 metros, não tem bicho, quase não tem vida, mas... Não tem pernilongo. A primeira barata que eu conheci era uma barata brasileira. E durante 8 anos, irmãos, eu tinha fugido das baratas. Eu nunca tinha encostado em uma barata, não tinha matado uma barata. Mas eu casei. E quando eu casei com uma brasileira, eu pensei, uau, a Carol deve saber matar baratas. Irmãos, a primeira barata que entrou na minha casa, uau, foi horrível, horrível. Mas eu quero confessar, irmãos, que quando essa barata voadora entrou, eu nunca tinha visto algo assim. Uma barata voadora entrou, a Carol tava na sala, ela fechou a porta da sala, eu tava lá fora com a barata. Eu falei, abre, Carol, abre. Aí eu não... Aí eu pensei, nossa, eu vou chamar o Borges, talvez ele mata. E irmãos, eu quero confessar que eu falei algo que
hoje não faz sentido para mim. E eu confessei isso no discipulado. Quando eu vi essa barata voadora, a porta fechada, eu não sabia o que fazer, eu falei algo que hoje não condiz. Eu falei, por que eu tô no Brasil? O que eu tô fazendo no Brasil? E hoje, irmãos, é difícil para mim deixar o Brasil. Hoje, realmente, eu amo o Brasil, porque mais do que amar o Brasil, eu amo cada um de vocês. Vocês são muito especiais para mim, irmãos. Sem dúvida alguma, é uma vitória, mas é uma vitória que causa dor. Mas o que é incrível disso, irmãos? Que eu tenho a oportunidade de ensinar para os peruanos como é um povo vitorioso como o Brasil, amém? Eu tenho a oportunidade de pregar como a região oeste tem sido vitoriosa, amém? Como a região sul tem sido vitoriosa. Mas por que vocês têm sido vitoriosos, irmãos? Vocês têm sido vitoriosos por glorificar o nome de Deus, por buscar honrar o nome de Deus. Vocês têm sido vitoriosos porque vocês têm suportado provações. Vocês têm suportado durante 3 anos um peruano pregar para vocês. Vocês têm suportado coisas ainda piores, talvez, como brasileiros, baratas, pernilongos. Irmãos, eu admiro o sacrifício de cada um aqui. Se você está aqui, é porque você tem passado provações. E Deus te deu vitórias. Deus deu grandes vitórias, como pessoas novas se batizando. Seu familiar se batizando, irmãos, irmãs, seus melhores amigos hoje no reino. Que vitórias incríveis, irmãos. E agora busquem vitórias que causem dor. Assuma mais responsabilidades. Liderar um bate-papo, irmãos, é uma vitória incrível, mas causa dor. Busque essa vitória. Liderar uma região, liderar outras igrejas, são vitórias incríveis, irmãos, mas causam dor. São responsabilidades ainda maiores. E eu tenho fé, irmãos, que lá no Peru eu vou estar ouvindo dessas vitórias do Brasil. Eu vou estar ouvindo de vitórias nos solteiros, amém? Eu vou ouvir da vitória dos universitários. Eu vou ouvir das vitórias dos casados, amém? Irmãos, vocês são um povo vitorioso e para Deus seja glória. Amém. A gente vai sentir muita saudade de você. Vamos cantar uma canção antes para nos preparar para a Santa Ceia, amém?
reina pra lutar. Me mostra onde devo sempre andar. Glórias ao nome do Senhor. Ele é força e proteção. Ele é a torre de libertação pra quem confia no Senhor. Então, bom dia, irmãos. Esse é o momento da Santa Ceia. E a Carol vai compartilhar o que a ceia representa para ela. Eu vou ler primeiro em Efésios 5, versículo 1. Efésios 5, versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Obrigada. Bom dia, família. Acabei de ver minha avó. Eu estou muito grata de poder compartilhar agora o que a cruz significa para mim. Porque nesses últimos dias eu estava refletindo em tantas coisas que eu podia aprender esse ano, mas principalmente desde quando eu fui para o Peru pela primeira vez e agora poder voltar para lá. E a cruz significa amor. E esse foi o coração de Jesus por onde ele passava. Era impossível ele passar em algum lugar e ele não ser notado pelo amor que ele tinha pelas pessoas. Era impossível ele estar com a mulher pecadora, por exemplo, e não ser notado pelo amor, de não julgar ela. Era impossível ele estar na casa de fariseus e ele não ser notado pelo amor que ele tinha pelas mulheres aos pés dele. Era impossível e ele amava apesar das circunstâncias. Do quanto as pessoas iriam ferir ou gritar para ele ser crucificado. Ele amava, porque esse estou refletindo essa semana que sempre foi uma dificuldade no meu coração amar as pessoas, porque eu não queria ser ferida. Então, era mais fácil eu não dar meu coração e proteger ele, porque eu não queria um dia ter que partir e deixar pessoas que eu amo. Eu não queria dar meu coração e amar verdadeiramente, porque eu sabia que talvez pessoas iam me ferir, ou coisas iam me machucar. Então, era uma forma de proteção mesmo. Eu não queria dar todo o meu coração. E eu retive isso por muito tempo, ainda como discípula. E, parando para pensar, na verdade, no passado, antes de me tornar discípula, eu acredito que eu nunca amei ninguém verdadeiramente. Eu olhava para os meus relacionamentos e eu só tinha uma ambição egoísta. Eu só pensava no que as pessoas poderiam me oferecer, no que as pessoas poderiam me dar e suprir as minhas necessidades, mas eu nunca amei de verdade. Parte disso porque eu não queria ser abandonada, como eu já fui na minha infância pelo meu pai. Então, eu não queria... Era uma área muito protegida, com muitos muros, porque eu não queria que ninguém acessasse meu coração e fizesse o que aconteceu comigo quando eu era menor. E isso nada mais é do que um medo, né? E por isso que eu estava retendo o meu amor por medo de sofrer. Mas, estudando esse tema na Bíblia e pensando em tudo que eu pude aprender ao longo desse tempo, eu acho que, principalmente esse ano, é uma área que eu tenho me permitido me abrir mais. Por
por ver o coração de Jesus, simplesmente. Por ver que, mesmo ele sofrendo, mesmo ele sabendo que ele ia para a cruz, ele não reteve o amor dele pensando, nossa, não vou dar porque eu vou partir, como que vai ficar as pessoas e meu coração com elas. Não, então é algo que a Bíblia me chama a eu mudar esse meu coração. E, na verdade, as pessoas só vão entender o quanto você realmente se importa com elas pelo nível do seu amor por elas, né? E é uma área que eu tenho percebido. Assim, eu tenho aprendido com as Escrituras, principalmente, mas eu tenho aprendido muito com vocês, na verdade. Essa semana, nossa, foi uma bomba de amor que nós recebemos, que eu fiquei muito constrangida. Eu fiquei, nossa, definitivamente a gente não merece. A gente não merece todas as mensagens, a gente não merece todas as palavras de consideração, a gente não merece todos os almoços que a gente foi na casa de muitos discípulos. A gente não merece, mas eu recebi tanto, que eu fiquei muito constrangida. Hoje, na minha oração, eu fiquei, nossa, Deus, eu não mereço nada, não mereço estar vivendo isso, na verdade, né? E é possível viver tudo isso por meio da cruz, né? Por meio de Jesus, por ele não ter limitado o amor dele por nós. Mesmo sabendo que talvez a nossa resposta nem seria ser um discípulo, talvez a gente nem estaria aqui, mas ele não limitou o amor dele condicionado à nossa resposta, ao nosso coração. Ele só amou porque ele é amor. Então, é isso que eu tenho mais aprendido e é a minha convicção, estando com vocês, que eu quero amar porque Jesus me amou primeiro, vocês me amaram, vocês abriram o coração, mesmo sabendo que eu e o Valdir, a gente ia falhar, a gente ia pecar, mas vocês abraçaram a gente. E por isso que é tão difícil essa vitória da despedida. Mas também é uma vitória no amor, né? Uma vitória que eu vejo no meu coração, que eu pude aprender porque vocês abriram o coração de vocês primeiro. Para o Peru. O quanto a gente somos amados aqui. E o quanto a gente pode levar esse amor para lá também. Então, eu quero muito levar isso, porque, definitivamente, a generosidade e o coração de vocês é algo que nos impacta muito. E é o que a gente está muito agradecido com Deus. A gente não merece tudo que a gente viveu nesses últimos tempos. E é isso que a cruz significa para mim. Então, eu sou muito grata, família. Muito obrigada por não reter o amor de vocês por nós e por me ensinar a não fazer isso também de volta. E eu amo muito vocês. Então, vamos lembrar isso, irmãos, que o maior amor que há é o amor de Cristo. Então, eu tenho fé que, como vocês são um povo vitorioso, também são um povo amoroso. Sim. Vão amar os novos líderes que virão, Juan Carlos e Juliana, que são incríveis. Sim. E lembrando isso, sobretudo, que a gente faz isso por Cristo, porque Ele fez tudo por nós. Amém. Então, convido a fazer uma oração junto comigo. Deus Pai amado, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã, por poder, Deus, cultuar ao Senhor juntos, porque Cristo já fez tudo por nós, Pai. Nada disso seria possível sem o sacrifício eterno que Cristo fez. E obrigado, Senhor. Obrigado porque o amor de Cristo, Pai, se reflete nos discípulos, em imitadores de Cristo, Pai. Sim. E nos ajude, Pai, por favor, a sermos pelo suco e o pão que representam teu corpo e teu sangue. E em nome do seu Filho, Cristo Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Quando o Senhor
e nos livrou do cativeiro. Quando Ele nos libertou de tudo que era mal, ficamos como quem sonha. Então nossa alma de cântico e louvores transbordou. Grandes coisas fez Deus por nós, por isso alegre estamos. Quando ficamos como quem sonha. Quando Ele nos libertou de tudo que era mal, ficamos como quem sonha. Então nossa boca de riso se encheu, nossa alma de cântico e louvores transbordou. Grandes coisas fez Deus por nós, por isso alegre estamos. Então nossa boca de riso se encheu, nossa alma de cântico e louvores transbordou. Grandes coisas fez Deus por nós, por isso alegre estamos. Estamos como quem sonha, por isso alegre estamos. Estamos